Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Este vídeo é para que nós possamos trabalhar o raciocínio da análise sintática, observando todas as informações que nós temos até agora. Então, vamos praticar. Para realizar essa aula, eu escolhi algumas orações para que nós consigamos pensar juntos. Então, a primeira delas é: aquela menina ganhou um jogo importante. Vamos analisar. Lembrem-se de que a análise sintática é um raciocínio e que precisamos seguir etapas. Se a gente pular uma etapa, pular um passo, pode ser que a gente erre, que a gente caia numa pegadinha. Então, por mais fácil que pareça, sempre siga o raciocínio, porque a análise sintática ela tende sempre a ficar mais complexa. Aquela menina ganhou um jogo importante. Primeiro passo, achar o verbo. Ganhou. Perguntamos para o verbo. Quem ganhou? Aquela menina. Aquela menina é o sujeito. Vamos encontrar o núcleo. O núcleo do sujeito é menina. Se só tem um núcleo, sujeito simples. Sobrou uma palavra dentro deste sujeito. Aquela. Então, aquela é um adjunto adnominal. Vamos para o predicado. No predicado, preciso encontrar o núcleo. Para encontrar o núcleo, eu preciso retirar o verbo da oração e perceber se ele é importante ou não. Então, aquela menina é um jogo importante. Não entendi nada desta oração. Será que aquela menina ganhou, perdeu, olhou, assistiu, não sei, gravou? Não sei, né? Então, esse ganhou é um verbo bastante significativo. Ele é o núcleo do predicado. Se o verbo é o núcleo do predicado, como é o nome do predicado? Predicado verbal. Predicado verbal. Vamos, então, avaliar agora o tipo deste verbo. Então, ganhou. Ganhou o quê? Quem ganha, ganha alguma coisa. Nesse caso, o que aquela menina ganhou? Um jogo importante. Um jogo importante é o objeto desta oração. Que a ligaçãozinha ali entre o verbo e o objeto é um artigo, portanto, não temos preposição. Como nós não temos preposição, esse objeto é um objeto direto. E se o objeto é direto, o verbo é um parzinho, então o verbo é transitivo direto também. Vamos para o núcleo do objeto. O núcleo do objeto é jogo. Esta é a informação mais importante. Jogo. Então, sobraram duas palavras dentro deste objeto. E importante. Se sobrou dentro do objeto, é um adjunto adnominal. Então, o objeto, neste caso, tem dois adjuntos adnominais. Olhem só, todas as palavras desta oração foram analisadas. Eu vou fazer mais um exemplo agora. A oração é: a amiga de Charlie é uma vencedora. Vamos lá. Primeiro, vamos achar o verbo. É. Pergunto para o verbo. Quem é uma vencedora? A resposta é a amiga de Charlie. A amiga de Charlie é o sujeito da oração. Qual o núcleo do sujeito? Amiga. Um núcleo, sujeito simples. Então, esse é o núcleo, mas observe que o sujeito é bem maior, a amiga de Charlie. Então, sobraram palavras dentro do sujeito, a e de Charlie. Então, essas palavras que sobraram dentro do sujeito são informações adicionais, são adjuntos adnominais. Vamos para o predicado. O restante da oração é predicado. Precisamos saber se esse verbo é importante ou não. Então, tampamos o verbo. A amiga de Charlie, uma vencedora, né? Opa, eu entendo essa oração. Amiga de Charlie, vencedora.
Mas fica um buraco, não é? Então, isso quer dizer que esse verbo, está ali apenas tampando esse buraco, ele está apenas ligando. Então, ele é um verbo de ligação, ele não é muito importante. Então, o que é importante, o que é significativo é o que veio depois, é o uma vencedora. Então, uma vencedora é o núcleo do predicado. E como são essas palavras, o núcleo, né, do predicado, nós temos um predicado nominal. Portanto, dentro desse predicado, existe um verbo de ligação e nós vamos analisar o que esse verbo está ligando. Ele está ligando uma característica ao sujeito. Uma vencedora é uma característica da amiga de Charlie. Então, é o predicativo do sujeito. Qual o núcleo deste predicativo? Vencedora. Portanto, esse uma sobrou dentro do predicativo, então nós temos aí um adjunto adnominal. Eu deixei mais 4 orações para que vocês possam analisar e desenvolver o seu próprio raciocínio da análise sintática. Bom estudo para vocês!